A gente vai colocar ali o tema da mensagem dessa noite. E eu orando a respeito daquilo que Deus gostaria de ministrar a nós, e me veio muito forte esse chamado que nós temos a respeito do amor. O amor é um grande desafio, não é verdade? Porque nós, carnalmente falando, humanamente falando, nós somos bastante preocupados conosco mesmo, não é? A gente se importa com a gente, com as nossas demandas, com as nossas necessidades. Mas aí a gente abre a Bíblia e nós somos confrontados com o ensino de Jesus, que nos faz tirar os olhos de nós mesmos e colocarmos nas pessoas ao nosso redor. Jesus, ele vai resumir o grande mandamento dizendo que nós deveríamos amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo. E isso é um grande mandamento, o maior. Ele resume toda a lei, 613 leis, mandamentos, e ele coloca dessa forma: amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a pergunta é: como é que você está nessa tarefa de cumprir esses mandamentos? Como você está nessa tarefa? Talvez você diga: não, eu amo a Deus e eu tenho me consagrado a Ele, mas e o próximo? E esse tema do amor é um tema que tantas vezes é uma pedra no nosso sapato, não é verdade? Porque tem coisas que são mais fáceis da gente cumprir. Tem algumas regras cristãs que a gente vai até tirar de letra. A gente pode dar o dízimo com facilidade, alguns não, talvez não, mas talvez você já se acostumou a não faltar no culto, a não faltar numa programação, e isso é ótimo. Você trabalha no ministério, você ensaia e está tudo bem. Mas quando você tem uma situação onde você precisa exercitar o amor, aí já vem uma dificuldade, não é? E aí a gente precisa lembrar que nós estamos falando não de algo opcional, mas do cerne do Evangelho. E nós precisamos amar em primeiro lugar a família de Deus. Quem é a família de Deus, irmão? Nós somos a família de Deus, a igreja. Amém? Você faz parte dessa família e nós precisamos amar a família de Deus. Será que você pode já dizer de antemão: não, isso aí está tranquilo, eu amo a família de Deus, eu amo a igreja. E a igreja são as pessoas que estão do seu lado. É claro que na nossa convivência, na nossa caminhada, existem os atritos, não é verdade? As faíscas que saem, e é quando a gente precisa exercitar esse amor, recuperando e restaurando os relacionamentos, que nós realmente vivenciamos o que a Bíblia fala sobre koinonia. Koinonia é uma palavra que a Bíblia chama de comunhão, companheirismo, contribuição. É muito mais do que aquela pizza ou um cachorro quente depois do culto. Sabe quando termina o culto e você chama os jovens que costumam fazer mais isso, né? Ou vamos no Habib's, vamos em algum lugar, vamos comer uma pizza. E você se reúne com alguém e você come uma pizza. Essa koinonia é algo muito mais profundo. É você estar realmente conectado com alguém nas suas dores, em comunhão nas suas alegrias, sentindo a dor dessa pessoa, sentindo as necessidades dessa pessoa e exercitando a sua vida absolutamente conectado com as demandas da vida de outra pessoa. Nós precisamos amar a família de Deus. Existe cada vez mais uma força que nos leva a nos afastar desse ambiente. Nós vivemos um tempo dos sem igreja, dos desigrejados, não é verdade? E as estatísticas são assustadoras. Se nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil hoje, olha isso, irmãos. As estatísticas falam que, embora eu nunca tenha visto a fonte, o jornalista procura as fontes, mas é o que falam por aí. Se nós somos hoje 50 milhões de evangélicos no Brasil, nós teríamos pelo menos 50 milhões de desigrejados no Brasil. Para cada um evangélico, para cada pessoa que está dentro da igreja, tem uma senha fora da igreja. Alguém que se chateou com a igreja, alguém que se machucou, alguém que se feriu, alguém que falou isso aí. Eu sou a igreja fora da igreja. Esse negócio de corpo de Cristo dentro de 4 paredes, isso aí não está com nada. Então há um movimento crescente de evasão. E nós estamos vivendo sobre isso. Isso é extremamente perigoso, irmãos. Porque não existe vida fora do corpo. E eu vou mostrar para vocês isso na Bíblia hoje. Se você tem uma experiência, tomara que não, meu pai perdeu um dedo dele numa prensa trabalhando, e quando você não vai ter essa experiência. Alguém vai perder um dedo, e esse dedo agora está fora do corpo, desconectado do corpo. O que vai acontecer com esse dedo, querido irmão? Esse dedo vai
apodrecer, não é verdade? Não há vida chegando para esse dedo continuar sendo dedo. E a mão vai sentir a falta dele com certeza. Agora, o dedo fora do corpo não é dedo. Não existe vida fora do corpo. Nós precisamos aprender a amar a família de Deus e descobrirmos o nosso papel no corpo. A sua vida está no corpo. E a Bíblia nos incentiva o tempo inteiro a respeito da comunhão, dessa koinonia. Ela fala sobre amar uns aos outros, confessar pecados uns aos outros, encorajar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros. São 28 mandamentos recíprocos. Eles aparecem mais de 60 vezes no Novo Testamento. O tempo inteiro, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Mandamentos recíprocos são aqueles que você só pode cumprir com a ajuda de outra pessoa. Você não cumpre sozinho. Você precisa desse irmão aí, lindão, essa lindona que está do seu lado. Você precisa dessas pessoas para obedecer esses mandamentos. A santidade, querido, ela é comunitária. John Wesley, que é o precursor do movimento metodista, ele tem uma frase famosa que diz assim: não há santidade que não seja santidade social. Reduzir o cristianismo tão somente a uma experiência solitária, uma expressão solitária, é destruí-lo. Ele está dizendo, o cristianismo se resume em comunidade. Nós somos corpo de Cristo, nós somos família de Deus, e assim nós vivemos o cristianismo. A santidade é social. Nós vamos crescer na fé, caminhando uns com os outros, amém? Somente em comunidade que aprendemos a mais importante lição, que é amar. Meu irmão, se existe um desafio de Deus para a sua vida, quando você frequenta uma igreja, eu diria que é esse: fazer você aprender a amar. E não é fácil, é um grande desafio. E esse é o desafio da vida cristã, o desafio do evangelho, é te fazer amar, te ensinar a amar. Sem relacionamentos nunca seremos capazes de desenvolver a paciência, a bondade, o altruísmo, o perdão e toda a qualidade cristã que Deus quer que tenhamos. Nós precisamos uns dos outros para crescermos em amor. Se você falar assim, eu não vou me relacionar mais para evitar chateações, você, vai evitar chateações, mas você não vai aprender a perdoar. Você não vai aprender a ser mais paciente, a ser mais bondoso, a ser benigno. E você deixa de crescer na fé, porque esse crescimento está exatamente quando você se expõe a esses relacionamentos. Juntos somos levados a amar a família de Deus. Esse é o nosso desafio. Essa foi a minha introdução. E agora eu gostaria de falar com vocês 5 razões pelas quais nós precisamos amar a família de Deus. Vamos comigo? Amém? Eu vou tentar ser bem objetivo, tá? Então você se conecta aí, não perde não, para a gente poder chegar até o final. Eu vou falar sobre 5 razões pelas quais você precisa aprender a amar a família de Deus. Aprender a amar esses irmãos que estão do seu lado. E talvez você fala, tem uns que está tranquilo, está suave. Eu gosto, esses caras são bacanas, tem tudo a ver, tem uma química legal. Mas tem uns aí que não vai rolar não, pastor. Tem uns aí que eu acho que não deve chegar para essas pessoas esse mandamento não. Será, queridos? Então, a primeira razão pela qual você deve amar a igreja de Deus, a família de Deus, é com uma resposta. É porque Deus te ama. Então, essa é a primeira razão, o primeiro motivo para você amar a família de Deus, como uma resposta, porque Ele amou você primeiro. Eu vou ler uma série de versículos, irmãos, então não se assustem, se estiver anotando, anota, mas fica comigo, ok? 1 João 4:11 fala assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Não é uma sugestão para você e para mim, percebe? Ele está dizendo, é um dever. Assim como Deus te ama, a sua resposta é amar também, não tem para onde fugir. A questão fundamental da vida, querido, é aprender a amar. Jesus se refere ao amor como um grande mandamento. Agora, há um problema. Esse amor, como foi dito, não é natural para nós.
Nós somos egoístas, pensamos em nós mesmos, queremos nossos interesses em primeiro lugar, queremos ter a razão, nós não queremos andar a segunda milha. Quando tem uma situação, nós queremos bater na mesa e dizer: eu estou certo, você está errado, eu tenho a razão. E quantos relacionamentos são perdidos, são rompidos exatamente por causa disso? Nós não queremos abrir mão. O Rick Warren tem um livro chamado Juntos Somos Melhores. Olha o que ele diz, irmãos, vê se isso desafia você. O verdadeiro amor coloca as necessidades dos outros antes das suas próprias. Faz do problema do outro um problema seu. Doa sem garantias de receber algo em retribuição. Dá aos outros o que precisam e não o que merecem. Apesar de ser capaz de despertar intenções e emoções, não é um sentimento, é uma escolha, uma ação, um compromisso. Amar é sacrificar-se pelos outros. Misericórdia? O que você acha disso? Amar é entender que o problema do outro é um problema seu também. É colocar demandas do outro acima das suas em muitos momentos. Porque isso é prova de amor. Amor não é um sentimento, não é soltar coraçõezinhos. E talvez a gente está acostumado no Instagram, solta os coraçõezinhos geral, mas quando a pessoa está passando por uma necessidade, realmente precisando de algo, nós não estamos disponíveis, o nosso dinheiro não está disponível, os nossos recursos não estão disponíveis, a nossa vida não está disponível, e eu quero chamar a sua atenção, irmão, nós não poderíamos estar mais distantes do Evangelho, agindo dessa forma. O amor verdadeiro concentra-se em como eu posso servir você, e não em como você pode me servir. Ele é oposto às nossas tendências egoístas. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos da graça de Deus. Esse amor de Deus por nós é o que nos habilita a amar outras pessoas. Olha que bonito isso aqui. O amor de Deus por nós é a razão para amarmos os outros. O amor de Deus em nós nos capacita a amar os outros. E o amor de Deus através de nós é o meio de amarmos os outros. Então, se você deseja cumprir esse mandamento, você precisa do amor genuíno de Deus transbordando no seu coração. Porque se depender de você mesmo, você não vai conseguir. E você vai cair nesse mandamento, nesse chamado de Deus. Como eu disse, não é uma sugestão de Deus para você. Aqui, se der, você ama o seu próximo. Se der, você ama a família de Deus. Se der, você... Não, não é isso, irmão. É uma ordem. Nós devemos cumprir, é um mandamento. Então, o amor de Deus por nós é a razão para amarmos os outros. O amor de Deus em nós nos capacita a amar os outros. E o amor de Deus através de nós é um meio de amarmos os outros. Amém? Esse é o primeiro motivo, é a primeira razão pela qual você deve amar o seu próximo, a família de Deus em especial, porque Deus amou você primeiro. Bora lá? Vamos avançar? O segundo motivo pelo qual você deve amar a família de Deus é porque é uma ordem, é uma questão de obediência, é uma ordem. João 13, 34 diz assim, olha Jesus falando, irmãos, presta atenção nisso aqui, ok? Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Olha o que Jesus está falando, João 13, 34, se você estiver anotando. Nós já falamos do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, certo? Como a você mesmo. Mas olha o que Jesus está falando aqui agora. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Entendeu o novo paradigma aqui? O novo padrão de amor? Não é a nós mesmos apenas, como Ele nos amou. Como Jesus amou você, meu irmão. O que Ele fez por você? Jesus morreu por você, amém, irmão? Morreu por você. Ele está dizendo, assim como eu vos amei, entreguei minha vida por você, você vai amar os outros. Quem está disponível para dar a vida pelos outros, irmãos? 1 João 3,16 fala assim que nisso conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos o quê? Dar a vida pelos nossos irmãos. Você se sente desafiado com isso? Fala sério, sim ou não? Isso desafia você? Porque tem pregação que a gente fala muito amém, né, Giva? Amém, aleluia. O Pedrão não está aqui hoje, poxa, faz falta, né? Mas tem pregação que a gente fala, misericórdia, misericórdia, né? Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso aqui. Será que a gente tem exercitado isso? Porque não é uma sugestão, é uma ordem. Como eu os amei,
vocês devem amar uns aos outros. Os padrões são elevados. Em terceiro lugar, por que você deve amar a família de Deus? Porque assim nós demonstramos o nosso amor por Deus. Está anotando aí? Porque assim nós amamos a Deus. 1 João 4:20 diz assim: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está prestando atenção? Vou ler de novo. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É bem prático, né? É papum, bem objetivo. Se você não consegue amar o que você está vendo, não vem falar que você ama a Deus, porque isso não é verdade. E nem amar quem é legal com você, pessoas bondosas, fofinhas, que te ajudam e te abençoam. Quem persegue, quem que pisa no seu calo, quem são as pessoas que você fala, eu quero do outro lado do mundo. Às vezes a gente até fala assim, até perdoo, mas quero que suma da minha vida. Quem já ouviu isso? Eu até perdoo, mas não quero saber, quero distância de mim, não quero saber, não quero ver nunca mais. E a gente se engana, achando que isso é um sentimento genuíno. Tem gente que fala assim, não, eu perdoo, eu não preciso restaurar nada não. Ele segue sua vida, eu sigo a minha, eu não quero saber, eu não tenho que me relacionar com essa pessoa. Eu só queria que você me mostrasse um versículo bíblico para eu entender esse negócio, porque eu nunca vi isso não. Sinceramente, estou procurando ainda um versículo bíblico, uma base bíblica para isso. Porque o que eu vejo na Bíblia é um desafio, irmão. É nós restaurarmos a intimidade, a comunhão, a amizade, o relacionamento, porque é uma ordem, não é uma opção para nós. E se nós não fazemos isso, nós não demonstramos o amor de Deus. É simples e objetivo. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem não vê. E nós somos tão falhos em resolver conflitos. Nós somos craques em colocar por debaixo do tapete, sim ou não? Nós temos situações e você vai botando um pouquinho de sujeira debaixo do tapete. Não, deixa quieto esse negócio, eu não vou conversar não. Deixa esse trem aí, daqui uns 10 anos, eu nem lembro mais desse negócio. E quando você vai ver, meu irmão, você já tem uma montanha, o seu tapete virou uma montanha de tanta coisa que você colocou lá debaixo do tapete. E você se tornou mais amargurado, você se tornou mais ressentido, você está azedo e você nem percebeu que, na verdade, o seu ofensor está levando a vida de boa. Mas é você que está sofrendo, que o seu ofensor está vivendo. Mas quem está realmente perdendo é você. Então o desafio é para nós. O desafio está claro diante de nós, que nós possamos amar, porque Deus nos habilita a amar, não é por nós. Nós queremos o quê? Socar as pessoas, sim ou não? Já quis isso, Giva? Você, Giva? Nós muitas vezes queremos matar um, sim ou não? Porque, poxa, não é fácil, é tenso, e a gente quer esganar. Mas, meus irmãos, o chamado do Evangelho para nós, realmente nos desafia a caminhar a segunda milha, a morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para as nossas percepções e dar um passo em prol da restauração, em prol do amor e da reconciliação. Se sinta desafiado em nome de Jesus. 1 João 4, 7 e 8 diz assim: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pega essa placa aí, mais uma, hein? Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar significa entregar preferência, conforto, objetivo, segurança, dinheiro, energia e tempo para o benefício do próximo. E se nós conhecemos a Deus, e esse Deus é amor, nós não podemos mais viver para nós mesmos. Nós vamos entender que eu só exercito a minha vida quando eu amo, quando eu desfruto desse sentimento e dessa ação na vida de outras pessoas. Quero ler outro versículo. Anota essa placa aí. 1 João 2, 4 a 6, assim: aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Você concorda comigo
que amar é um mandamento? Eu acho que já está claro, sim ou não? Jesus já deixou isso claro. O maior mandamento, o mais importante, ele resume tudo em amar, em amor. Esse é o grande mandamento. E agora olha o que ele fala aqui. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Então, meu irmão, nós só temos uma opção: obedecer. E obedecer é uma questão de resposta ao senhorio dele. Quando nós não entendemos ele como Senhor, como dono de todas as coisas, nós queremos argumentar, né? Falar, tá certo tudo isso aqui, menos para esse caso que eu estou vivendo, porque o caso que eu estou vivendo é mais sério que todos os outros do planeta, né? Essa pessoa me machucou muito mais, essa pessoa me feriu muito mais, você é doido. A Bíblia não estava lembrando do que aconteceu comigo quando ele escreveu isso aqui, porque se tivesse, teria um parênteses, teria um asterisco, teria uma nota de rodapé dizendo que teria exceções, né? Exatamente as nossas. Mas não tem, querido. Jesus, ele foi traído, cuspido, espancado, torturado, foi pregado numa cruz como um ladrão, como um ímpio. A palavra dele é: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, nós precisamos tantas vezes orar assim: Pai, perdoa-os. E pedir: Deus, tem misericórdia da minha vida. Porque se o Senhor permite que você passe por isso, Ele deseja tratar seu coração e te transformar mais parecido com Ele. Alguém que ama, alguém que perdoa, alguém que é bondoso, alguém que é benigno, alguém que caminha segundo a milha, alguém que não guarda rancor, que não guarda ressentimento, alguém que consegue restaurar comunhão. E, meus irmãos, isso é vida. E o contrário disso é morte. Presta atenção. O quarto motivo pelo qual você deve amar a sua família cristã, a sua família de Deus, é porque isso demonstra que você é salvo. Então, você deve amar, porque se você é salvo em Jesus, essa é uma expressão da sua salvação. João 5,24 diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aconteceu isso com você? Vamos lá, galera. Aconteceu isso com você? Vai, Giva, manda... Aí, boa. Um amém forte. Marilza, aconteceu isso com a sua vida, Marilza? Aleluia. Nós passamos da morte para a vida. Glória a Deus. Se você está em Cristo e está dizendo, em verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. Show de bola. Efésios fala isso, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ótimo. Passou da morte para a vida. Show, show. Agora olha esse versículo aqui. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Entendeu? Então, a expressão da salvação, daquilo que Deus fez, te tirando da morte e trazendo para a vida, é o fato que agora você é habilitado a amar o seu irmão. Aí, boa, Eric. Você agora tem um poder dentro de você. Não é de você que vem isso. Mas há um poder dentro de você que habilita você a ser diferente. A não respirar mais morte. Agora a respirar vida. A respirar restauração. A respirar amor. Porque é isso que a salvação faz com a gente. Nos tira de um lugar de morte. Por que tantas vezes nós nos escondemos nesse lugar? Porque é inevitável que venham os escândalos. Jesus já nos avisou, não é? É inevitável que venham os escândalos. Em outras palavras, ele está dizendo assim, é inevitável que venham as tretas. Você vai tretar, meu irmão. Vai ter treta no seu caminho. Vai ter situação, e é importante que tenha mesmo. Para você crescer, para você desenvolver sua vida, seu caráter. A sua hombridade, o seu coração de discípulo, o seu coração de servo. No mundo tereis aflições, vai ser tensa, a porta é estreita, se prepara, porque você vai ter confusão. E agora que você conhece a Jesus, agora talvez que aumente. É claro que nós não vivemos um tempo de perseguição no Brasil, mas a gente sabe em outros lugares do mundo. Se você professa Jesus, o governo pode matar você, a sua própria família pode delatar, a própria família pode trazer consequências muito difíceis para você. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nós já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Eu só quero chamar a sua atenção. Não é uma sugestão, não é uma opção. Se der, galera, ama aí, viu? Se der, volta, reconcilia.
Se der, dá mais uma chance. Se você achar que rola, dá mais um passo. Não é isso que está escrito aqui, irmãos. Nós temos que ser desafiados. Pense nisso. Se você não ama os outros, se está preocupado apenas com as suas necessidades, então deve questionar se Cristo está realmente em sua vida. Um coração transformado por Deus é um coração que ama. Caso tenha dúvidas a respeito da sua salvação, uma das primeiras perguntas que você deve fazer a si mesmo é: eu amo outros cristãos ou outros irmãos? Se esse fruto não existe na sua vida, pergunte-se onde você tem colocado as suas raízes. Que o Senhor te desafie em nome de Jesus. A quinta razão, estamos caminhando para o fim, irmãos. A quinta razão pela qual você deve amar a família de Deus é porque é um testemunho para o mundo, é um testemunho para a sociedade, é um testemunho para as pessoas ao nosso redor. João 13:35 diz: todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês frequentarem a igreja todo final de semana. É isso que está escrito. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês devolverem o dízimo fielmente. É isso que está escrito. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês participarem dos ministérios na igreja. É isso aqui. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês ministrarem o louvor e cantarem bonito nos cultos. Não. O texto diz, João 13:35, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Como é que o mundo vai saber que somos discípulos, irmãos? Se nós amarmos, se nós dermos a outra face, se nós tivermos uma postura diferente, mesmo diante dos desafios, das adversidades, das ofensas e dos problemas, nós demonstrarmos que temos uma nova natureza. Jesus deu ao mundo o direito de julgar a autenticidade da nossa fé através da maneira como nos amamos. Provamos a fé em Cristo não apenas pelas regras que obedecemos, mas pelo amor que dedicamos uns aos outros. Note que Jesus não disse, amem a mim como prova do nosso discipulado. Ele disse, amem uns aos outros. E isso demonstrará ao mundo que vocês me pertencem. O amor entre nós é um reflexo do amor de Deus, tangível e contagiante, que permite o testemunho do poder de vidas transformadas. Quantos querem viver isso em nome de Jesus? Amém, Marilza? Amém. Todos nós. Eu me sinto muito desafiado com essa palavra. E eu penso que é um desafio para toda a igreja. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia, Jesus. Porque nós não somos assim. Nós somos craques em deixar de lado. É mais fácil trocar de igreja. É mais fácil, trocar de convívio, de célula. Não, eu vou mudar, eu vou para outro canto. Eu fecho esses relacionamentos, eu fecho essa porta. E a gente vai simplesmente se escondendo. E, meus irmãos, eu me sinto desafiado nesse sentido. Porque quando nós crescemos nessa direção, nós percebemos que estamos avançando na fé. E quando Deus permite que haja restaurações, reconciliações, conversas, pedido de perdão, aceitar o perdão e liberar o perdão, quando nós temos esse tipo de convivência, essa é uma amostra de que o Evangelho está crescendo nas nossas vidas. E isso é maravilhoso, irmãos. Só existe um objetivo. O Evangelho cresce em nós. O Evangelho cresce em nós. E quando nós vivemos isso, aos trancos e barrancos tantas vezes, não é? Com dificuldades, mas a gente dá um passo de cada vez e avança, e restaura, e ama, e continua, e volta, e glória a Deus. Nós estamos crescendo, o Senhor está tratando nosso coração, e a gente vai para um novo nível de maturidade, um novo nível de profundidade, um novo nível de honra à palavra, saindo da superficialidade de assistir culto e ouvir pregações e cantar músicas legais, mas não, agora podendo viver e exercitar um mandamento. Fala, Senhor, eu vou resolver as tretas, eu vou resolver as ofensas, eu vou resolver as situações que estão debaixo do tapete. E muitas vezes com conversas simples se resolvem problemas complexos. E quando não há conversa, esse bloqueio, né, do contato, a coisa só cresce. E quem ganha é Satanás. Para nossa reflexão, queridos,
Projetos ou coisas são mais importantes para você do que pessoas? Quem são as pessoas com as quais você precisa passar mais tempo? Do que você precisa abrir mão para tornar isso possível? Que sacrifícios você precisará fazer a partir dessa noite para restaurar comunhão com pessoas que estão quebradas? Para amar, não com base em sentimentos apenas, mas em atitudes concretas, porque Deus te amou. E a resposta a esse amor é exatamente o amor. Se você entende o amor que Deus tem por você, você vai dar amor. Se você entender o perdão que Deus te concedeu, você vai conseguir perdoar. Se você entender o tamanho da misericórdia que Deus tem sobre a sua vida, você vai ser mais misericordioso. Quanto maior for a sua revelação da graça de Deus, mais profundo vai ser o seu relacionamento e o seu nível de maturidade na vida cristã. Então, nessa noite, a nossa oração é: Pai, tem misericórdia de nós. Vamos ficar em pé e vamos falar isso? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muda meu coração. Se o Senhor olhar para o meu coração, o Senhor vai encontrar tanta amargura. Se o Senhor olhar para dentro de mim, o Senhor vai encontrar tantos relacionamentos rompidos. O Senhor vai encontrar tantas palavras erradas. O Senhor vai encontrar tanta coisa, Senhor. Mas, ó Pai, eu me sinto desafiado pela sua palavra nessa noite. Cura o meu coração. Me ajuda a amar como o Senhor ama. Me ajuda a entender que não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. E, ó Pai, que em especial a família, a igreja, seja um lugar onde nós exercitamos esse amor e que nada nos impeça de viver isso com profunda intimidade e compromisso. Em nome de Jesus. Tenha o seu tempo de oração. Depois eu vou chamar vocês para nós orarmos juntos, ok?